e faz nos sentirmos cada vez mais fortes. Hoje, estamos mais vivos do que nunca. Falando do engajamento, né, da torcida do Fortaleza. Ontem, boa tarde a todos. Quando eu cheguei no estádio, o ônibus chegando, não parecia que estava brigando para não cair. A torcida parecia que estava recebendo o time, estava na final do Campeonato Brasileiro. Eles passando os jogadores, sendo ovacionados, gritados. E olha para você pensar que esses jogadores estão no limbo, no rebaixamento. Mas a torcida foi lá, 50 mil pessoas, colocaram ingresso a R$10. Depois, faltando 1h30 antes de começar o jogo, liberaram mais 1.500 ingressos, porque a coisa já estava indo. Deram até ingresso para alguns setores, para alguns torcedores, um engajamento que realmente fez uma pressão que deu certo. Foi o recorde de público do Fortaleza nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o jogo com o maior público do Fortaleza na Série A do Brasileirão em 2025. Cara, é o seguinte, a gente sabe que quando coloca ingresso mais barato e tal, ajuda, né? Mas nesse caso aí a torcida sabe do tamanho do prejuízo, abraçou o time mesmo e tal. A torcida do Internacional, eu acredito que na última rodada, independentemente do que aconteça, na última rodada acho que vai lotar o estádio e etc e tal, e vai tentar ajudar e etc. O desespero, né, que causa tudo isso. Mas realmente foi um negócio impressionante o Castelão para esse jogo aí. Nós vamos falar muito sobre isso, mas eu preciso antes dar um recado aqui, que é recado importante, que é sobre Série A de Brasileiro, com chance extra em kto.bet.br. Atenção, chance extra para você palpitar sem medo, porque todos os jogos do meio de semana do Campeonato Brasileiro e toda rodada é uma emoção diferente. Porque, vamos lá, você vai lá, aposta no time da casa, aposta no visitante, vai surpreender o resultado e tal, não muda nada, sabe por quê? Porque para você palpitar sem medo, nesses jogos do meio de semana, é muito fácil. Você vai lá, se você acertar o palpite que você deu nos jogos do meio de semana do Brasileiro, o prêmio é seu, saca na hora. Se você errar, a KTO te dá uma aposta grátis para você palpitar de novo em outro jogo. Vocês estão entendendo? Que não precisa necessariamente ser um jogo de Campeonato Brasileiro. Você pode palpitar no Brasileirão e se deu errado, você palpita na Copa do Brasil lá no Cruzeiro. Você palpita em outras ligas pelo mundo. O importante é você entender que existe o fato de você palpitar, brocou, saca na hora, não brocou, a KTO te dá grana para palpitar de novo. Confira os termos e condições, aposte com chance extra em kto.bet.br. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Você jogar com extrema responsabilidade e não fazer disso aqui um meio de vida. Senão, a garapa vai azedar. Fechou? Tem que saber, pedir uma autorização primeiro para saber se a gente pode criticar o Atlético, que fez um jogo abaixo da crítica. Por que houve uma desconexão do trabalho do Sampaoli, que teve uma evolução, e aí uma desconexão. E esse time continua jogando mal. Aliás, eu peguei aqui até uma tabela para eu não ser injusto, né? Nós estamos falando aqui, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá aqui. 10 jogos, não? Você pega aqui, por exemplo. Foi derrota para o São Paulo, derrota para o Vitória, derrota para o Cruzeiro, empate com o Bolívar, derrota para o Botafogo, derrota para o Fluminense, derrota para o Corinthians, empate com o Independente Del Valle, empate com o Inter, vitória contra o Sport, e aí derrota para o Red Bull Bragantino e derrota para o Fortaleza. Mas você está falando que teve evolução? Teve, estava nítido aqui sim. Agora, houve uma desconexão. Esse time não mete medo em ninguém, esse ataque é inofensivo e essa defesa, por mais que esteja organizada, e de fato está um pouco mais organizada, a gente continua falando dos mesmos problemas. De um meio que não segura, que não fica à frente da defesa, que não bloqueia, que marca muito pouco, com exceção do Alan Franco. De um meio que não cria de um ataque inofensivo, que tem só o Dudu hoje tentando alguma coisa diferente. Porque o Hulk não decide mesmo, e desculpa, nós vamos falar da entrevista do Hulk pro Breno Galante. O Hulk tem os números contrários ao que ele falou, e também os jogos que a gente assistiu que não tem nenhuma relação com o que ele falou. Então não procede aquilo tudo que você falou, Hulk. Agora, ele não está decidindo, o ataque é inofensivo, só tem o Dudu com lampejos de algo de positivo, mantém e aí, Sampaoli, vai para você essa aí, você mantém o Scarpa no banco, e o Scarpa é o único que pode te entregar aquilo que está faltando ao seu time. Então, assim, tá tudo desconexo. O elenco não é unido, os caras não compram as ideias do Sampaoli, pelo menos não estão comprando. E eu não sei qual ideia eles vão comprar, porque do Cuca também não comprava, do Cudê também não comprava, do Filipão também não comprava, não sei de quem que eles querem comprar. Então, alguns jogadores mimizentos, preguiçosos, e tem que haver uma mudança extrema mesmo. Mas é no futebol em geral.
Porque se tira o Sampaoli, se vira no que vem, sem o Sampaoli, mantendo essa estrutura que está aí, o aviso veio por 2 anos consecutivos. E o aviso está aí, porque se não fizer, ainda corre risco, tá? De rebaixamento. É difícil, tem um monte de time aí para baixo, tem que acontecer uma tragédia para o Atlético cair. Mas não está garantido ainda na elite do futebol brasileiro. Galante. Pois é, HG. Boa tarde a todos, pessoal aqui do estúdio, pessoal de casa. Realmente é triste a gente ver esse momento que vive o Atlético, mas a diretoria não pode, né, achar que está tudo lindo e maravilhoso, e não está. Não é terra arrasada? Não, mas precisa de uma grande reformulação. Essa foi a minha última viagem, né? O último jogo do Atlético fora, e eu estava pensando, né, quantas vezes eu fui em todos os jogos fora, eu voltei com uma tranquilidade e uma alegria de ver o Atlético fazendo um bom jogo ou uma vitória. 3 vezes. Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude. 3 times estão lá embaixo na rabeira. O Atlético, fora esses jogos que venceu, fora de casa, o Atlético não jogou absolutamente nada. Não, mas nem em né? casa. E nem só fora de casa. Né? É um time que oscila muito, é um time irregular, é um time que precisa realmente, um termo para mim que eu vou usar sempre aqui até o final do ano e até a próxima temporada é reformulação. Porque tem jogadores que não merecem estar jogando com a camisa do Atlético. O time do Atlético no papel, até você pode olhar e falar assim, ó, esse time é bom no papel. Mas quando você coloca dentro de campo, não dá, né? O time não criou absolutamente nada contra o Fortaleza. Nada, né? Um time que tem qualidade, alguns jogadores individualmente, deveria mostrar muito mais do que isso. E a gente está vendo o quê? Uma repetição. E o maior adversário do Atlético durante a temporada toda foi ele mesmo. Seu planejamento, foi a sua falta de convicção em várias situações, foram as contratações. Quando ontem eu vejo o time do Atlético apático, um time que não marca, um time frouxo, não tem marcação no meio de campo, não tem um volante de contenção de origem, tem que improvisar, até hoje vai acabar o campeonato com um volante improvisado, a facilidade com que o Fortaleza fez o gol, mas o pior, sabe o que é? É você olhar para o banco e ver que o Sampaoli, para poder mudar a história do jogo, ele olha para o banco e ele chama o Biel e ele chama o Renier. 2 jogadores que chegaram há pouco que não fizeram absolutamente nada para o Atlético. Então são contratações também que não deram certo. Olha, torcedor do Atlético realmente não merecia passar por isso. E que a diretoria, sabe, coloque a cabecinha aí no travesseiro, pense muito e analise, porque não é o primeiro ano. É o segundo. E se ano que vem acontecer de novo, pede música no Fantástico. Aí pede música no Fantástico. Sim, tem tantas, boa tarde para todo mundo, eu acho que tem tantas atitudes covardes no Atlético, e uma delas é quando eu vejo diretor de futebol falar que o Atlético tem que agradecer porque vinha há muitos anos sem conquistar títulos. Eu acho isso tão covarde, porque quem acompanha a história do Atlético sabe os motivos que o Atlético não conquistou títulos. Tiveram erros, tiveram injustiças, mas nunca faltava brilho, independente do time que o Atlético tinha. E esse time, dessas 2 últimas temporadas, falta brilho, falta vergonha na cara, e isso vindo também dos superiores, tá? Eu não estou colocando só na conta de jogadores. Quando eu falo Atlético, eu estou falando de uma forma geral. Eu falo da instituição e dos jogadores em campo. Falta muito brilho para esses jogadores, muito, muito. Falta boa vontade, falta coragem, falta aplicação. Então, o Atlético das últimas 2 temporadas é assustador. Assustador o que ele entrega em campo. Ah, Elton, mas ele chegou em 3 grandes decisões. Como que ele chegou nessas decisões? Vamos pensar também no como ele chegou? De que maneira que ele chegou? Eu acho que foi muito por mérito de trabalhos específicos, como o do treinador, do Milito, como de uma ótima noite de um Paulinho ao lado do Hulk ou do Daverson, né, o herói improvável, né, no ano passado, na temporada passada, mas o Atlético pegou e conseguiu, a trancos e barrancos, chegar em grandes decisões. Mas eu estava pensando, eu estava fazendo uma reflexão, será que o não ter ganho o título da Sul-Americana foi bom? Foi bom. O torcedor atleticano pode pensar dessa forma, porque iria mascarar algo que acontece no Atlético e precisa ser mudado. O que aconteceria se o Atlético tivesse conquistado o título da Sul-Americana? O que aconteceria se aquele gol que o Biel perdeu tivesse entrado?
pegaria e falava assim, Você está sofrendo hate. Tá tudo bem. Você está sofrendo hate. Sim, tá tudo bem. Porque eu falei no início de um ano tenebroso, né? De um planejamento ruim. Mas olha só como que são as coisas. É porque tudo ia ser mascarado. Tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que o Breno acabou... Cara, o Breno é um cara que acompanha o Atlético em todo canto do país e do continente. E olha o desabafo que ele teve aqui agora. Então, a outra coisa que eu falo de covardia é do criar a falsa fala ou falácia sobre nós contra eles. É o de ficar o tempo inteiro criando essa história de nós contra eles. Isso sai do Atlético. Cara, isso é tão feio, isso é tão pequeno, isso é tão mesquinho. O de criar a frase do quanto pior, melhor. Cara, isso é tão feio. Diz mais de quem está falando essa frase. O Atlético é isso aí. Isso aí é o Atlético. Um time sem brilho, sem alma, sem convicção, sem planejamento. Esse é o Atlético. Eu não estou criando esse Atlético, não. Não é o Elton que está criando isso, não. Está aí escancarado para todo mundo ver. Esse é o Atlético. Agora, pegar e falar que tá bom... Ah, não, velho, o Atlético vai para o segundo ano. A pontuação do Atlético agora é de luta contra o rebaixamento. É de luta contra o rebaixamento. Ele tem 45 pontos, faltam 2 rodadas. Atleticano, é esse campeonato que você quer? É isso que você quer? Você se contenta com isso? Ah, mas ganhou em 2021. 2021 já foi. Olha o que é planejamento. Pensa. Eu não queria dar esse exemplo. Não queria, mas eu vou dar. Eu vou dar. Olha o que é um trabalho bem feito, estruturalmente. Olha o campeonato do Cruzeiro. Olha o campeonato que o Cruzeiro está fazendo. Eu falei que eu não queria fazer isso porque eu não gosto de ficar pegando os dois rivais para fazer esse tipo de paralelo. Mas é necessário. Então... É necessário. Mas eu não gosto. Eu estou deixando claro, e já falei isso várias vezes, que quando tá no tema Atlético, fale do Atlético. Quando está no tema Cruzeiro, fale Cruzeiro. Eu não gosto de fazer o paralelo. Mas nesse é importante a gente pegar e fazer. Olha a evolução que o Cruzeiro, com um trabalho bem feito, conseguiu fazer. O Cruzeiro tem uma campanha de campeão brasileiro. E quem olhava o início do ano do Cruzeiro, olhava e falava assim, enrolou o bigode. Azedou tudo. Não azedou. Sobre pegar e acertar, buscar elementos que pegasse e fizesse o Cruzeiro retomar as grandes conquistas, os grandes jogos, as grandes batalhas. O Atlético não. O Atlético foi ali, ó, pra cá, ginga pra lá, ginga pra lá. E não deu certo. Um futebol medíocre dentro da Sul-Americana. Foi medíocre. Medíocre. Quase foi eliminado por aquele time. Bucaramanga. Esse é o retrato do Atlético. E aí, quando você pega um brasileiro, o Atlético tem 11 vitórias no Campeonato Brasileiro. Estamos na rodada 36. Agora vai ser a... 36. Em 36 jogos, o Atlético conseguiu 11 vitórias. É impossível pegar e fazer um café da manhã e falar que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Só é importante destacar que ano passado o Atlético fechou com 47 pontos. Ano passado, com 47 pontos. Esse ano o Atlético tem 45, tem mais 2 jogos por fazer. O último da zona de rebaixamento, o primeiro, na verdade, da zona de rebaixamento tinha quantos pontos? Você vê aí? O primeiro da zona de rebaixamento? De 2024, De 24, olha agora para você. Primeiro da zona de rebaixamento, Atlético Paranaense, 42. Tá. E o Atlético foi o 10º... O Atlético foi o 12º com 47. Abaixo do Atlético, Fluminense 46, Grêmio 45, Juventude 45, Bragantino 44. Ou seja, só o Fluminense, dos que estão abaixo do Atlético aqui, só o Fluminense conseguiu algo diferente do ano passado para esse ano. Porque o Grêmio lutou também. O Grêmio até que deu uma respirada no final. O Bragantino ainda corre risco,
Vai estar melhor também, 45, tá, mas ela corre Atlético hoje. Agora, 47 pontos ano passado, esse ano até aqui, 45 pontos. Se o ano passado não ensinou, e se esse ano não ensinou de novo, não aprende nunca mais. Tanto, Thiago, que o Atlético, o Atlético Paranaense, se consegue superar o Atlético, era o Atlético que era rebaixado. Era o Atlético que era rebaixado, né? Que ia ficar com 44, chegaria aos 45, o Atlético cairia, né? Isso. Caraca, é verdade. Mas, então, HG, tudo isso acontece esse ano e assim, só quero deixar claro, eu não estou falando da instituição. Quando eu digo clube, falo de gestão, falo de jogadores e das pessoas e profissionais que estão no Atlético hoje. Cara, tudo isso acontece hoje no Atlético porque são todos frouxos. O time é frouxo, a gestão é frouxa. Todo mundo não tem um mínimo de firmeza, um mínimo de clareza. O Atlético hoje atua como um clube frouxo. E essa é a realidade. O Atlético não consegue entregar o mínimo. O mínimo. É um clube frouxo hoje. Gestão, jogadores, departamento de futebol. Cara, é muito fácil hoje. E o jogo de ontem é um retrato perfeito do que foi a temporada do Atlético. De um time, de um clube frouxo em 2025. O Atlético foi completamente frouxo em 2025. Não consegue vencer absolutamente ninguém. O Atlético faz um ponto contra o Fortaleza. E aí, se você tem um time frouxo, você não vai lutar por nada. Você não será campeão de absolutamente nada. Essa é a realidade do Atlético em 2025. Essa é a verdade sobre esse time, sobre a gestão do clube. O Atlético foi lamentável em 2025. E o Atlético encerra a temporada com um torcedor que ainda acreditava, que ainda cria numa possibilidade de ir para a Libertadores. Cara, o Atlético não vai para a Libertadores. O Atlético, se tivesse descolado da realidade, né? Tá descolado. O Atlético, se tivesse 5 rodadas a mais, eu falei isso depois do jogo contra o Sport. Olha como muda. Depois do jogo contra o Sport, eu falei nas minhas redes sociais. Se tivesse 5 rodadas a mais, esse time era campeão, porque o Atlético estava bem. Aí você sai daquele jogo, que eu nem lembro que dia foi, mas acho que foi durante o mês de novembro. Ainda você estava só brincando, né? Eu estava, cara, de uma forma bem hiperbólica, falando e elogiando o momento do Atlético. Você estava resultadista. Cara, altamente resultadista. Mas eu não sou resultadista, que a gente conhece. Eu falo que sou. Mas enfim, o Atlético, depois de um mês, 5 rodadas a mais, o Atlético cairia. O Atlético cairia. Ou alguém aqui, em sã consciência, acha que esse time tem condição de ganhar do Palmeiras e do Vasco dentro de casa. Tem condições normais, não. Não tá ganhando de ninguém. Não tem. O Atlético, para mim, perde os 2 jogos que restam do Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem que dar graças a Deus, ou melhor, graças ao Sampaoli, que conseguiu entregar a esse time 45 pontos. Porque, para mim, esse Atlético não pontua mais no Campeonato Brasileiro. O Atlético perde para o Vasco e perde para o Palmeiras, não nessa ordem. O Atlético perde para os 2 dentro da casa dele. E assim, eu não quero ensinar torcedor, não quero falar com o torcedor o que ele tem que fazer. Mas fosse eu, torcedor do Atlético, eu jamais iria ao estádio nos 2 próximos jogos. Eu faria essa gestão passar a vergonha de ter público zero nos jogos contra Palmeiras e Vasco. E eu faria, porque, cara, é o que eles merecem hoje. E talvez seja a única forma desses caras sentirem algo. Porque o que parece é que não sentem. Porque quando eu fui assistir, por exemplo, nesse fim de semana nas redes sociais, uma declaração do Rubens Menin, cara, me pareceu completamente desconectado da realidade. E é um cara que eu respeito absolutamente, como empresário, como pessoa, mas me pareceu completamente desconectado da realidade. Os caras estão em Nárnia, não entendem o que está acontecendo no Atlético. Eles não entendem o que está acontecendo no clube. Valu, gostaria de ouvi-lo. Ô, HG, boa tarde para todos aqui, boa tarde para quem nos assiste também. A gente fica vendo os lances, né? Mais um jogo do Everson, né? O Everson realmente tem evitado maiores desastres, né? Pelo lado do Atlético. Contra o Flamengo, o Atlético teve um empate. Eu nem achei que o Atlético fez uma boa partida. Eu acho que teve mais a ver com o próprio Everson, né? Que foi a grande figura do jogo. E ontem um Atlético que, né? O Atlético cria, o Atlético controla, mas... Sabe, você assistindo o jogo, é um time que a perda da Sul-Americana, inclusive, HG, que você citou, cara, ali é um marco, né? Eu acho que quebrou a mobilização, talvez, de muitos jogadores dentro do elenco que, em prol da conquista, compraram a ideia do Sampaoli. Talvez não por acharem uma grande ideia, mas em prol de um objetivo. Para mim, ficou meio claro assistindo esse jogo
que depois esse jogo, o próprio jogo contra o Flamengo, que uma vez que caiu a possibilidade da conquista, o Atlético foi vice-campeão, essa questão de comprar em prol de algo que não existe mais, foi pelos ares. É um time que controla, toca a bola, mas você vê o Atlético jogando no ataque, principalmente no ataque, sabe? O Dudu às vezes consegue driblar tenta um cruzamento. Cara, é muito apagado o Atlético criando, é muito apagado, né? E aí ele não é o principal responsável, para mim, né, pelo ano do Atlético. O Sampaoli, as pessoas parecem que estão esquecendo que o Sampaoli estreou no Atlético no dia 11 de setembro, né? Estão com uma memória seletiva de analisar o Atlético do Sampaoli como se a temporada não começa no mês 9, né? As coisas começaram a acontecer no Atlético, relatadas aqui, inclusive, no programa. A desorganização institucional promovida por quem é o responsável por fazer o futebol do Atlético começou já com uma temporada dividida, né? Parte em Belo Horizonte, parte nos Estados Unidos. Teve gente que pensou que a gente estava criticando simplesmente pelo fato do Atlético ir viajar, enfim. A gente está vendo, o ano está mostrando o que significa o Atlético ter feito várias opções de caminho, como acabou fazendo. Uma coisa que chama atenção para mim, HG, pelo lado do Sampaoli, para falar do jogo, você chamava atenção da questão do Scarpa, a gente vai ouvir o Hulk daqui a pouco, mas ele acabou soltando uma convicção do time dele, né? Ele decidiu mesmo agora colocar 3 atacantes e nesse cenário, o personagem que daqui a pouco vai falar e a gente vai ouvir, fica um pouco mais isolado, ele parou de usar o Bernard mais centralizado. O momento que o time mais cresceu, eu sempre vou pegar a partida contra o Del Valle, que provavelmente vai ser a melhor partida do Atlético no ano. O Bernard mais centralizado, funcionando com 2 atacantes ali à frente. Não é isso que fez o Atlético perder para o Fortaleza, né? É uma série de questões que acontecem. E só um recorte final do Campeonatos Brasileiros, pegando 2024 e os jogos realizados pelo Atlético até então. Repito, as 38 rodadas do ano passado, mais as 36. O Atlético tem 74 jogos realizados, 22 vitórias, 22 empates e 22 vitórias, 26 empates e 26 derrotas, HG. Aqui só para passar um outro número, desculpa, HG, que a gente olhando o Fortaleza jogar, a gente imagina assim, esse time tá brigando lá no alto da tabela. É o que o Atlético faz parecer. Mas o empenho dessa equipe é o empenho de uma equipe que está brigando na parte alta da tabela. E você vê que o futebol, às vezes a matemática, ela não é exata no futebol. Ela não funciona dessa maneira. Só para passar os números da equipe do Fortaleza, no momento, Fortaleza nos últimos 10 jogos, últimas 10 rodadas, o Fortaleza acumulou 18 pontos. Só para fazer um comparativo com o fracasso do Atlético. O segundo turno, o Atlético tem 17 jogos. 17 jogos. O Atlético tem 17 pontos conquistados. Então você vê quando uma equipe é coesa, se entrega, se fecha, supre a ausência de grandes talentos. Porque o time foi conciso. A equipe do Fortaleza, se ela vier a cair, ela vai cair lutando, e lutando muito. O Atlético chegou aos 45 pontos através daquela fase bônus. Fase bônus. A fase bônus deu ao Atlético os 45 pontos, que chama esporte. E olha que foi no sufoco, hein, torcedor? O Atlético chegou a estar perdendo de 2-0 para a fase bônus. De 2-0 para a fase bônus. E conseguiu virar o jogo depois que o mental do esporte foi estourado com aquele frango que o goleiro tomou. O Elton falou de mental, eu quero me apegar a 2 questões que envolvem o Atlético, que para mim são problemas graves. Um é o mental. O Atlético é um time que mentalmente, e aí eu tô falando de aspecto anímico, né? Que é de espírito mesmo, de time vencedor, de time forte espiritualmente, comportamentalmente. O Atlético é um nada nesse aspecto, nada. Time que 1-0 para o adversário se fica maluco em campo. É um time que vira poucos jogos, tem os números aí, pouquíssimos jogos que o Atlético conseguiu virar. Eu acho que não chega a 3 no Brasileiro. Aliás, eu acho que foi 1 que o Atlético conseguiu virar no Brasileiro. Confere para mim, por favor, se vocês tiverem esse número. Só contra o Sport, não foi? Então, quer dizer, é um time que não consegue, não tem força mental e nem física. Porque, para mim, um problema do Atlético grave
Grave é o aspecto físico, que eu estou falando aqui, ó, futebol cada vez mais físico, o Atlético menos físico, o Atlético que não tem o meio-campo, que é o principal setor de um time, que dá consistência à equipe, ele tem que correr dobrado. Então ele corre errado, ele cansa mais e ele cede mais espaço e ele não ganha duelos. Então, para mim, é problema mental e físico também, porque qualidade com a bola nos pés, tem um monte de jogador no Atlético lá que consegue. Agora, para mim, tem um problema que é mais grave de todos esses. O clima, o ambiente no Atlético não é um ambiente de unidade. Não adianta o torcedor ficar pistola com as críticas nossas, não. Se vocês quiserem ouvir elogios, gente que baba, tem um monte de gente na internet, em outras mídias por aí, que vão elogiar, que vão ficar babando. Aqui não. Aqui não. Aqui nós temos compromisso, na verdade, é com aquilo que a gente efetivamente pensa do futebol, pensa do Atlético, pensa do Cruzeiro. E outra coisa, aqui todo mundo entrega sigilo bancário, telefônico. Ninguém aqui recebe para falar bem ou mal. Ninguém. Então, é aspecto físico, é aspecto mental e o clima, o grupo do Atlético não é um grupo unido. E isso é informação. Informação. E não adianta chegar e falar, não, porque aqui a gente tem unidade. Tem nada. Um ou outro jogo, os caras se abraçam ali, aí alguém diz assim, o fulano falou que não tem unidade. Aí os caras rindo e se abraçando aí. Mas também, depois de um gol, de uma classificação, natural que isso aconteça, né? Então, assim, falta meio-campo consistente, jogador de qualidade nesse principal setor, falta um time mais físico, falta um time com atitude, falta um time com compromisso, falta um elenco com menos vaidade e falta uma direção que banque o Sampaoli, hein? Porque daqui a pouco nós vamos falar disso, porque está acontecendo um movimento muito estranho e tomara que ele não se estabeleça, que é do Sampaoli sair, porque ele pede reforços, porque ele trabalha com a ideia de reforçar para o ano que vem, de ter jogadores melhores, mais preparados, fisicamente mais fortes, dar uma limpeza nesse elenco. Mas será que o Atlético quer? Será que tem gente competente para comprar essa ideia do Sampaoli lá e fazer acontecer? Porque, repito, se mantiver essa base de elenco, essa estrutura do futebol que está no Atlético aí, já começa errado para o ano que vem, e ano que vem a tendência é de um futebol ainda mais físico, ainda mais qualificado. Então, se o Atlético continuar estagnado nisso aí, 2 anos sendo avisado, 2 anos. Se não entenderam nada, aí estão de fato cegos, porque estão cegos para um monte de coisa. Inclusive para entender o protesto, as faixas, o emputecimento do torcedor, e nós vamos falar disso daqui a pouco, porque agora eu preciso falar para você que é, atenção, hein? Atenção, turma do futebol amador, do futebol de várzea, tá na hora de vestir seu time com qualidade e economia, e eu tô falando de Gol, tô falando da melhor do Brasil. Tudo isso, ó, seu time vai ser destaque, um detalhe, você vai fazer o peladão de final de ano, e agora é o período mesmo, já começou, aliás, as festas de confraternização, as peladas começaram ainda no final do mês passado. Então você quer comprar camisa no Dry Fit Ice aí pro seu time? Eu entrego em até 48 horas úteis. Eu tenho camisa Dry Fit Ice a R$ 33,95. Eu tenho calção a R$ 23,95. É só chamar no Zap Gol que está aqui embaixo, 38 99934 9292. Porque pode ser a última chance para você economizar. E economizar com estilo, com qualidade, com compromisso na entrega, porque a gente cumpre 100% dos prazos negociados com os clientes. 100% dos prazos são cumpridos. Tem uniforme na Gol que fica pronto entre 24 e 48 horas úteis. Ninguém faz isso no mundo. Ninguém faz. E tem mais. Quando você adquire seus uniformes, você ainda ganha brindes incríveis. Eu tenho bandeirão, bolsa de chuteira, cavalinho, tem bolsa grande para carregar todos os uniformes e tal. Chama no Zap Gol, que tá aqui, ó, 38 99934 9292 ou acesse golsports.com.br. Todo o nosso catálogo está digitalizado, está esperando por você. Preços e condições inacreditáveis e você vai saber também se tem uma franquia perto de você para agilizar ainda mais o processo. É Gol! É show! Sinta essa diferença!